Eu quero que você abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, 14. E diz assim a palavra de Deus: não são todos os anjos, diga, todos os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para ajudar, para cuidar em favor dos que herdarão a salvação. Diga, anjos têm uma missão em ajudar, em ministrar aqueles que vão herdar a salvação. Ei, junto com a herança de Jesus, Deus manda um exército de anjos para estar com você, amém ou não amém? Glória a Deus. Pai, hoje eu quero trazer essa palavra enquanto ministro, que haja uma ativação do ministério de anjos, Senhor, que eles venham ser ativos, mas também que haja uma cooperação dos teus filhos, que possamos entrar numa nova dimensão, mesmo aqueles que estão à distância, assistindo agora, eu libero, eu decreto, eu digo que haja revelação, que haja ministério de anjos, que olhos sejam abertos, e que a partir de hoje, o sobrenatural seja constante na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluias! Dá uma olhadinha aí do lado, de repente tem um anjo sentado aí. Não, eu estou falando de verdade, porque muitas vezes, pode sentar, o anjo ele se manifesta em aparência humana. Muitas vezes nós não o reconhecemos porque achamos que ele é uma pessoa. Então olha aí que de repente tem um anjo aí sentado do seu lado. Eu não sei se você já teve experiências com anjos, mas a Bíblia ela é repleta, é citado no mínimo 300 vezes. Pare para pensar, 300 vezes os anjos estão nos momentos mais críticos da história, principalmente nos últimos dias. Em Apocalipse a gente vai ver uma ação intensa dos anjos, querido, vai ser um negócio abundante, mais do que qualquer outra estação, porque os anjos são agentes espirituais. Os anjos, a Bíblia fala bem claramente sobre eles, fala de milhares de anjos se reunindo lá em Hebreus. Pare para pensar nisso, milhares, eles são numerosos. Eu quero dizer, meu irmão, para cada demônio tem 2 anjos. Já parou para pensar? Por isso que a Bíblia fala, mais são os que estão conosco. Não, eu quero que você receba, gente. Eu quero que você faça barulho. Mais são os que estão conosco. Querido, se nós, quando nós temos experiências, uma vez Jacó teve uma experiência, ele viu uma escada, onde anjos subiam e desciam. Ei meu irmão, Deus ele tem um acampamento de anjos, ele tem uma casa de luz aqui neste lugar, aleluia. Anjos, querido, deve ser algo normal para nós. O ministério de anjos, meu amado, nós temos que entender como eles operam e como cooperar. O que eles são? Os anjos são espíritos ministradores. Eles têm uma missão de quê? Proteger, de cuidar, de nos guardar, de fazer, sabe, de nos servir, meu amado. Quando você nasce de novo, Deus coloca um anjo com você. A Bíblia fala, Jesus citando, que tem certas pessoas, que os anjos veem constantemente a face de Deus. É tão sério isso. A Bíblia fala para não desagradar o anjo, ou seja, ele pode reagir. Os anjos, eles trabalham por nós, eles não operam em nós. Quem opera em nós é o Espírito Santo, mas os anjos são agentes. Amém. Eles, como eu falei, é uma das coisas
que a igreja precisa é a restauração do sobrenatural. Nós nos tornamos tão, materialistas, que nós perdemos a dimensão do sobrenatural. Ei, irmão, Deus está restaurando a prosperidade, a saúde, os milagres, o sobrenatural na igreja, e eu quero declarar o ministério de anjos. Glória a Deus, pode dar glória a Deus mesmo. Os anjos, muitas pessoas, eles têm aquela ideia, que eles são aqueles seres pequenininhos, bebês gordinhos, com uma harpa na mão. Ei, meu irmão, isso não é anjo. Anjo é diferente. Eles são sábios, eles são grandes, eles são temíveis, eles são fortes, eles eles surpreendem as pessoas quando encontram. A Bíblia fala que Daniel, quando teve o encontro com o anjo, ele caiu no chão, meu irmão, quase que desmaiado. Ele foi levantado e ficou com a mão e os joelhos no chão. E as pessoas que estavam em volta de Daniel, lá em Daniel 10 você pode ler, a Bíblia fala que eles saíram correndo, porque anjos não são bebês gordinhos com cabelos esvoaçantes. Eles são seres poderosos, eles são agentes espirituais, eles são forças elites de Deus. Amém ou não amém? A igreja ela vive o que crê. Se você não crê, você não vive, meu amado. O que eles são, meu amado? Eles são uma parte vital na vida de um cristão. Você vai entender isso. Todos os anjos têm uma missão de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação em nome de Jesus? A Bíblia está dizendo, uma das maneiras como Deus, Ele realiza a sua obra na terra, é através de anjos. Muitas vezes nós oramos a Deus, Deus responde com a presença de um anjo. Ei, muitas vezes nós clamamos a Deus, nós invocamos a Deus, e sabe como Deus responde? Enviando um anjo. As orações, diga, orações, mobilizam anjos. Muito do que nós chamamos mover sobrenatural é o mover de anjos que nós experimentamos. Como Deus respondeu à oração de Daniel. Olha só, Daniel estava orando, Daniel estava jejuando lá em Daniel 10, e a Bíblia fala: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras, por causa das orações de Daniel, por causa do jejum de Daniel, Deus falou: anjo, vai lá. Eu vou repetir, as orações, muitas vezes, elas trazem resposta de Deus, e a resposta de Deus é a presença de um anjo. Aleluias. Posso falar mais? Posso pregar mais, gente? Posso? A Bíblia fala, sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Pedro estava preso, Pedro estava, acorrentado, Pedro estava aprisionado, e a igreja de Atos clamava incessantemente pela vida de Pedro. Ó Deus, libera Pedro. Ó Senhor, dá escape para Pedro. Ó Deus, nós amamos a Pedro, nós não podemos ficar sem Pedro. Aí sabe o que Deus faz? Deus responde a oração, enviando anjo para dentro da cela. Anjos são respostas de oração. Você não está entendendo, meu irmão? Deus respondeu. Como Ele respondeu? Ele virou para o anjo: vai lá. Bastou um anjo, ele toca em Pedro, Pedro levanta, ele manda Pedro se cingir, colocar sandálias e seguir ele. E a Bíblia fala, enquanto ele estava caminhando com o anjo, as portas abriam automaticamente. Ei, as portas vão abrir automaticamente para você. Você estava numa situação ruim, da noite para o dia tudo vai mudar, porque alguém clamou, porque alguém buscou a Deus,
Aí o anjo começa a caminhar e todas as portas vão se abrindo. Quando Pedro já não se encontrava mais em perigo, o anjo se afastou dele. Ei, meu irmão, e ele bate na casa onde as pessoas estavam orando, e Pedro bate, e aí a mulher vai atender e fala: é Pedro. Ela fala: Pedro está lá fora. Aí eles falam: não, é o anjo dele. Alguém está entendendo em nome de Jesus? Diga: ministério de anjos. Ah, você fala: onde mais, apóstolo? Tá bom, Cornélio estava clamando, Cornélio estava jejuando, estava buscando a Deus. Sabe como é que Deus responde? Envia um anjo para Cornélio e fala: Cornélio, manda alguém na casa de Pedro. E enquanto o anjo está falando aqui, a Bíblia fala que Deus começa a falar através de anjos lá com Pedro. Diga: ministério de anjos. Por que nós permitimos que isso fosse roubado de nós? Por que nós tiramos o sobrenatural? Igreja, nós temos que voltar ao sobrenatural. A igreja não é um lugar comum. A igreja é um lugar de milagres, é um lugar de visão, é um lugar de profecia, é um lugar de revelação, é um lugar de mudança de história, é um lugar de expulsar demônios. Porque aqui é Manaim, aqui é exército de Deus. Nós estamos cheios de anjos aqui neste lugar. Amém ou não amém? Ah, meu irmão, como Deus respondeu a Cornélio enviando anjos, como Deus respondeu a Daniel enviando anjos, como Deus respondeu à igreja de Atos enviando anjos. Ah, muitas vezes a gente está tão cercado e nos desesperamos, mesmo sendo servos de Deus, mesmo sendo discípulos do Senhor. Nós ficamos desesperados, porque um dia a gente acorda e de repente nós estamos cercados de dívidas, cercados de inimigos, cercados daqueles que querem nos destruir. A Bíblia fala que um dia Eliseu se levanta, ele está numa cidade, e quando o menino dele, o discípulo dele, ele olha, a cidade estava cercada pelos adversários. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: mais são os que estão conosco, maior é aquele que está conosco do que a dívida, do que a doença, do que o diagnóstico ruim. Deus está aqui, aleluia. Aí o que acontece? E quando, pode bater palma, você quer bater palma, bate palma. Eliseu estava cercado pelo exército sírio. Ele não orou a Deus para protegê-lo. O que ele fez? Ele orou a Deus para que o discípulo dele tivesse visão e revelação. E quando ele tem visão e revelação, os olhos se abrem e ele olha ao redor de Eliseu. Havia um exército de carruagens de fogo. Ei, meu irmão, o Deus de Eliseu é o meu Deus. O Deus que guardou Eliseu é o Deus que guarda a igreja hoje. E ele vira: mais são os que estão conosco. Quando você tem uma visão espiritual, você não se desespera, porque Deus tem um propósito para permitir o inimigo chegar próximo de você, meu irmão. Quando o inimigo está chegando próximo, é porque Deus tem algo a fazer. Está desesperado? Hoje Deus vai abrir seus olhos, você vai ver que maior é aquele que está em você, aleluia. Os mesmos anjos que estavam ao redor de Eliseu, eles estão em nosso redor. E no Salmo 34 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Ei, prepara aí, meu irmão. Muitas vezes a gente fala: o inimigo está rugindo, eu posso ouvir o som, eu posso enxergá-lo. O inimigo, ele está ao seu derredor, porque ao seu redor está aquele que guarda a sua vida, e ele está de vigia. Ele tem uma missão, sabe qual é? É te guardar, é te proteger, aleluia. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Sabe, eles estão aqui e a terra está cheia deles. Sabe, agora mesmo a Bíblia fala, eu digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do meu Pai.
Eles são seres extraordinariamente fortes, mas quando ouvem o nome de Jesus se dobram. Quando eles estão no meio do louvor, eles não ficam passivos, eles se enchem de glória, eles vivem numa atmosfera da presença de Deus. Ei, meu irmão, se você não reage na hora do louvor, se você não reage na hora da palavra, é porque você não está na presença de Deus. Eu acabei de ver, não sei, sabe, como se fosse anjos fazendo. Algo está acontecendo aqui na vida de pessoas, em nome de Jesus. Sabe, diga: eu não estou sozinho. Eu posso não ver o anjo, mas o anjo está me vendo. Meu irmão, eu tive uma vez, sabe, uma experiência que eu via um ser que era um guarda-costa, e ele estava à distância, mas quando eu olhava para ele, os olhos dele é como se estivessem em cima de mim. Ele estava longe, mas ele era um ser extremamente perigoso, extremamente, sabe, violento, e era um guarda-costa, e eu discerni que aquele lá era um anjo protetor que Deus coloca nas nossas vidas. Meu irmão, cuidado, o anjo do Senhor está conosco. Eu me lembro uma vez que fizeram, sabe, um trabalho no centro contra a minha vida, e aquela pessoa, quando fez aquele trabalho, todo o assento lá do centro quebrou. Deus enviou o anjo e fez uma bagunça naquele lugar. Por quê? Porque aqueles que estão conosco falam: não toca nela, não toca nele. Oh, Shekalamanabashaya. Aleluia, glória a Deus. Há um mover sobrenatural. Uma das palavras que dá nome aos anjos é Malaque, mensageiro, e há mensageiros neste lugar. Quando Deus quis anunciar o nascimento de Jesus, Ele envia um anjo. Aleluia, glória. Porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, responsabilidade para que te protejam, te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Eles guardam, eles protegem, eles sustentam, eles se acampam. Aleluia! Eles receberam ordens do céu sobre você. Deus falou seu nome para o anjo. Ele falou: André, anjo, cuida do André, protege ele, livra ele, blinda ele. Um dia Deus virou para o anjo e falou assim: anjo, guarda o Sérgio, livra o Sérgio, não deixe que o mal chegue a ele. E no dia que aquele homem apontou aquela arma para você e atirou, você pensou que tinha sido atingido, mas você não foi atingido, porque o anjo do Senhor tinha ordens ao teu respeito, Sérgio. Por isso que você está aqui hoje. Aleluia. No dia que aqueles 3 bandidos me pegaram na rua,
me sequestraram, colocaram a arma na minha cabeça, me levaram para um lugar ermo, me colocaram de joelho, e eles não tinham forças para atirar. Depois me colocaram no carro novamente, aí eles param em outro lugar, e eu começo a falar com eles, e eles pegam a chave do carro e me devolvem. Sabe por quê? Porque havia anjos em minha volta. O demônio que estava na vida deles não tinha autorização para tocar na minha vida. Não tinha autorização. E eu quero dizer, Satanás está desautorizado. Eles têm uma missão de proteção, mas eu tenho que aplicar o sangue de Jesus para ativar o anjo. Quando eu me coloco debaixo do sangue, meu irmão está colocando debaixo de uma guarda celestial. Anjos estão com a espada desembainhada, preparados para te guardar contra o câncer, contra a doença, contra os seus inimigos. Sabe por que eles fugirão? Porque quando eles chegarem perto de você, eles vão ver: epa, ali não dá, ali não dá. Ele está cercado, ele está com os anjos em volta dele. Além de declarar o sangue, nós temos que declarar a palavra. Sabe que a Bíblia fala que eles atendem a palavra. Sabe quando você declara a palavra, crente, cuidado com o que você diz, porque cria legalidades. Quantas vezes a gente brinca com palavras? Gente, eu não quero ser chato não, mas suas palavras são chaves que abrem porta e dão acesso. Para de usar a tua boca para falar maldição, para certas coisas, trazer sobre a sua vida o que você não quer. A Bíblia fala que morte e vida estão no poder da língua. Quando você declara a palavra: eu sou sarado, eu sou curado, eu sou do Senhor, aleluia. Quando você fala: os anjos do Senhor estão acampados, você está declarando a palavra de Deus. Eles me sustentarão. Meu Deus me sustenta aqui. Eu não vou tropeçar com os meus pés em pedra. Os anjos operam. Quando você ativa a sua fé, você ativa o seu anjo. Entende, meu amado? Deve ficar falando: anjo faz isso, anjo faz. Não, não é isso. É você se colocar debaixo da palavra, é você se colocar debaixo do mover, e automaticamente esses seres que te acompanham e que vão te acompanhar até o último dia da sua vida, no momento que você fechar os seus olhos na terra, você vai abrir e vai falar: olá, sou eu, vamos embora daqui. A Bíblia fala que os anjos escoltaram Lázaro até o seio de Abraão. Pare para pensar, eles o que escoltaram? Você só escolta alguém que é importante. Eu quero dizer, Lázaro não era importante na terra, mas ele era importante no céu, e havia uma guarda celestial. Ah, meu irmão Lázaro, que visão foi essa extraordinária! Ah, meu irmão, em nome de Jesus, seja escoltado para o céu e não para o inferno. Em nome de Jesus. Os anjos, eles fazem mais, eles aplicam o seu direito na aliança, eles são guardadores da aliança. Salmo 103, versículos 20 e 21 diz: louvem ao Senhor todos os anjos, os poderosos, as forças poderosas que executam os seus planos, os que cumprem cada uma das suas palavras. Sim, louve ao Senhor os exércitos de anjos, os que servem e fazem a sua vontade. Anjos são guardadores da aliança. Você sabe que no momento que você está afastado de Deus, você está fora de um nível de proteção. Mas no momento que você fala sim para Jesus, automaticamente Deus coloca um anjo do seu lado.
você pode estar preso nas drogas, na depressão, você pode estar preso na incredulidade, mas no momento você fala, Jesus, eles porque a sua oração, Deus responde com anjos na tua vida. Então daqui a pouco te prepara, Deus vai colocar um anjo do seu lado. Eu tenho uma experiência de uma irmã, que ela estava sofrendo, muita depressão. Ela era extremamente humilhada, morava só, e um dia ela recebeu uma palavra aqui na igreja, e o Senhor falou com ela assim, olha, hoje eu vou fazer uma visitação na sua casa. Aí ela falou, ok. Quando você vai receber uma visita, o que você faz? Você prepara a casa. Ela preparou a mesa, preparou a cadeira, fez o jantar dela, e fez o jantar de Jesus. E naquele momento em que ela deu graças, quando ela abriu os olhos, ela viu o Senhor diante dela. Me lembrei desse testemunho, porque o sobrenatural, ele está disponível. Os anjos eles são agentes, guardadores da aliança. Sabe, o propósito deles é garantir o seu direito. Muitas vezes, para que você conquiste algo, está ocupado. Há demônios naquele lugar, há resistência naquele lugar. Mas quando você começa a combater com a palavra de Deus, quando você começa a entrar na sua batalha espiritual, Deus, ele olha para você, ele fala, você entrou no alinhamento. Aí Deus começa a enviar anjos, querido, para onde você está. Aquilo que é mais forte que você não é mais forte do que o Senhor, e eles são guardadores, eles garantem a palavra de Deus para a sua vida. Palavras liberam anjos. O que acontece? O anjo disse a Daniel, Daniel, suas palavras foram ouvidas, e por causa das suas palavras, a oração a Deus trouxe um anjo para a terra. Eu vou repetir, a oração a Deus trouxe um anjo para a terra, por causa das tuas palavras. Anjos, querido, havia um irmão que tinha um problema cardíaco muito sério, e ele estava lutando com a palavra de Deus, declarando a cura, declarando um milagre, declarando o sobrenatural. E uma noite ele acordou, e quando ele acordou havia um anjo em cima dele, e esse anjo, meu amado, ele estava trabalhando dentro do coração dele, e ele olhou, e o anjo falou assim para ele, fica tranquilo, volta a dormir. Quando ele acordou no outro dia, ele estava com o coração novo. Pode ser melhor. Quem curou o servo do centurião? Quem curou o servo do centurião? Jesus. Como? Ele liberou uma palavra. O que o centurião disse? Eu sou homem sujeito a autoridade, e eu tenho soldados debaixo da minha autoridade. Eu digo a esse aqui, ó, vai, ele vai. Eu digo a esse outro, vem, ele vem. Eu digo a esse, faça isso, e ele faz. Ele olhou para Jesus e ele fala, você tem autoridade, e você tem agentes, você tem soldados, e se você falar uma palavra, ele vai obedecer, e ele vai lá na minha casa, e lá meu servo será sarado. Está na Bíblia. Está na Bíblia. As orações a Deus, muitas vezes, têm respostas com a presença de anjos. Não apenas no Velho Testamento. Tem algo que nós ignoramos no Velho Testamento. Lá em Gênesis 22, se não me engano, onde Abraão está para sacrificar Isaac. E de repente, um anjo, diga, um anjo, interveio. Quem interviu? Um anjo. Ei, o sacrifício atrai
anjos para a tua vida, porque atrai Deus. O trono de Deus é cercado por anjos. O trono de Deus é um trono móvel. Se você ler Ezequiel, você vai ver uma cena, sabe, de um trono móvel. Aos serafins que noite e dia eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles não veem o mal, eles não enxergam a derrota. Eles falam: a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Porque aonde o anjo chega, a luz chega, meu irmão. Acabou o tempo de você andar com medo. Deus vai começar a abrir os seus olhos. Você vai entender que a sua salvação em Cristo, Ele te posiciona num ponto de realeza. E a realeza, Ele é escoltado, Ele é guardado, Ele é protegido. Os anjos enviam mensagens, trazem respostas. Os anjos são agentes de livramento. Diga: livramento. Deus vai livrar a tua casa, Deus vai livrar a tua vida, Deus vai livrar a sua família, Deus vai livrar. Olha o que diz: e clamou este aflito, Salmos 34, e o Senhor o ouviu e livrou. Ele clamou a quem? A Deus. Diga: clamou, novamente forte, clamou a Deus, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Esse é o versículo 6. Versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mais adiante no versículo 17: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Jesus estava clamando ao Pai no Getsemane, e a Bíblia diz que um anjo, diga, um anjo o consolava. Deus, Ele está trazendo livramento, escape, que você nem imagina que aconteceu. Um pastor teve um acidente, e esse acidente ele não sabe o que aconteceu, porque de repente ele se viu em outra posição, e uma pessoa falou assim: olha, como é que se escapou? Aí ele falou assim: eu vi alguém te pegando naquele momento e te colocando em outra posição. Meu irmão, eu quero declarar que o inimigo pode preparar armadilhas, pode preparar diagnósticos, mas o Senhor, Ele vai responder suas orações. Quando nós clamamos por cura, eu creio num mover sobrenatural, onde os anjos começam a agir em teu favor. Os anjos são agentes preparados para servir aqueles que hão de herdar a salvação.